E eu creio que em um tempo breve nós vamos ver aquele que há de vir, né? Ele vai vir e ele não vai tardar. E todas as vezes que a gente vê as situações que estão acontecendo no mundo ao redor, a gente lembra disso. E eu sei que muitos de nós temos vivido muitas promessas de Deus, e às vezes são promessas que a gente recebeu assim há anos da nossa vida. E aí aquelas promessas muitas se repetiram ao longo da jornada, né? Deus usando um, usando o outro para confirmar aquelas promessas. E às vezes a gente entra naquele momento assim de crise em pensar, se Deus fez a promessa, por que que a promessa não está cumprindo? O porquê que eu entro ano e sai ano, entro ano e sai ano, e eu não vivo, né, as promessas de Deus. E Deus tem ministrado tanto, mas tanto na minha vida nesses últimos tempos, a respeito de um compromisso que é nosso, né? Deus ele faz a promessa, mas quem conquista somos nós. Deus ele faz a promessa para quê? Para que a gente se prepare. Imagine que alguém chegue para você e fale: olha, o seu dom vocacional é de ser uma médica, né? Faz ali aquele teste vocacional e tal, e fala: você vai ser uma médica. Então, digamos que ali é uma promessa para a sua vida, que você tem o perfil para ser uma médica. Só que se você não se preparar nessa jornada, vai passar a vida pensando que poderia ser uma médica e nunca vai chegar lá. Por quê? Porque não parou para estudar, não sentou no banco de uma universidade. Então, só saber que o seu perfil, que aquilo ali era para você, não é o suficiente. Às vezes você vê, Deus chega para você e fala: olha, eu quero te usar muito nesta e nesta área, e aí a gente toma posse, nossa, amém, Deus, amém, eis-me aqui, mas aí nós não fazemos nada para conquistar a promessa. Quanto maior é a promessa de Deus para as nossas vidas, maior é a responsabilidade que temos, maior é o poço que nós temos que cavar. Tem águas que em Deus a gente precisa cavar em águas fundas, né? Ezequiel vai dizer que tem aquelas águas que estão ali no tornozelo, outra no joelho, outra na cintura, mas existem águas que só vão a nado. E tem promessas de Deus que a gente só vai conquistá-las se a gente for a nado. Existe o que é isso? Eu falo de sempre com Deus, quando a gente está naquele momento que a gente só vai a nado, a gente não tem mais domínio sobre nós. Imagina que você está ali dentro de uma água nadando, e aí você tenta pôr o pé no chão e tal, pronto, já não tem mais jeito, não tem mais chão para pôr o pé. E ali a dependência de Deus ela é muito maior. É águas profundas aonde a gente depende de Deus em tudo. E para que a gente possa depender de Deus, a gente precisa passar pelos processos. E aí, muitas vezes, nós não chegamos na promessa de Deus, porque nós bombamos no processo. Porque os processos que Deus vai nos levando para trabalhar a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa entrega, a nossa fé, ele é um processo que nos custa, né? Ele nos custa e às vezes custa muito. Eu falo que quando Deus começou um processo mais radical na minha vida, que foi ali em 2016, quando foi para deixar tudo e ir para Londres, que eu comecei a aprender mesmo a depender de Deus, e às vezes nesse depender de Deus, a gente precisa depender muito das pessoas. E quem tem aquele característica de ser independente, de resolver A, resolver B, de não precisar de ficar pedindo ajuda a ninguém, às vezes, quando chega nesse primeiro passo do processo, que Deus te coloca a depender de alguém, mas Ele, na verdade, está te treinando para depender dele. Porque quando nós dependemos de Deus, Deus sempre vai usar pessoas. Tem gente que fala: olha, eu não preciso de ninguém, eu ensinei meus filhos a não precisar de pessoas, a não depender de pessoas, a ser independente, a não precisar disso e disso. É impossível. Você vai para o trabalho, se você está
com carro, alguém fez aquele carro ali. Você depende de alguém que vai mandar o petróleo, alguém está por trás de tudo aquilo que nós vivemos. É impossível. Na empresa, você vai trabalhar, você precisa de saber trabalhar em equipe, porque senão não tem jeito. Se é um empresário, se não souber gerir uma equipe, também vai quebrar. Então, nós precisamos de pessoas. Essa ideia de que a gente não precisa de pessoas é uma ideia do inferno. Deus nos fez para sermos uma pessoa que trabalhamos em conjunto, em equipe, juntos nós vamos muito mais longe, somos muito mais fortes. Então a gente precisa entender, e às vezes a gente bomba nesse primeiro processo e a gente volta atrás e fala: não, eu não vou depender de ninguém, eu vou fazer a minha vida como era e tal, e nós começamos a sentir saudade do Egito. E ali nós, muitas vezes, se Deus deixa a ponte, não faça ali com que tenha um mar que abriu por aquele momento, mas logo depois ele fechou, a gente volta, a gente volta. Mas quantas vezes a gente não tem opção de volta? Muitas vezes Deus faz isso, ele fecha o mar, pronto, não tem mais volta para o Egito. Mas a nossa mentalidade não muda. Se a nossa mentalidade não mudar, nós estamos fora do Egito, mas estamos dentro ao mesmo tempo. Nós continuamos vivendo naquela mentalidade de escravo, naquela mentalidade, naquela lamúria, naquela reclamação. E aí, o que, que vai acontecer? Paramos no meio. Morremos no meio da promessa. Então, não existe aquilo, olha, Deus me fez uma promessa, eu vou conquistar, porque quem me prometeu é fiel para cumprir, certo? Quem te prometeu é fiel para cumprir, quem me prometeu é fiel para cumprir. Só que eu preciso passar no processo. E é aí que existe muitas crises de pessoas que falam: olha, eu tenho tantas promessas que eu não quero nem receber promessa nenhuma mais. Agora eu quero que Deus cumpra. E eu vou te falar: quem está mais interessado em cumprir a promessa dele na nossa vida é Ele mesmo. É Ele mesmo, o próprio Deus que nos prometeu. Eu imagino que Deus fica assim: filho, olha, eu estou te preparando toda a estrutura para você ficar pronto. Para, pensa, tem os seus olhos abertos. E a gente está tão ocupado com as coisas dessa vida. Nós criamos um meio pelo qual Deus vai fazer a promessa. E quando essa promessa vem de outra forma, muitas vezes nós a rejeitamos. Foi assim com Jesus. O povo de Israel tinha na sua mente: olha, o Cristo vai vir no trono, vai ser um Cristo assim, assado e tal. Eles tinham uma mentalidade de como a promessa viria, eles construíram um caminho na sua cabeça, como seria esse enviar do Cristo. De repente vem um Cristo que nasce numa manjedoura, um Cristo que nasce numa família pobre, um Cristo que nasce de um jeito totalmente diferente do que era o que eles estavam mentalizando. E o que, que eles fizeram? Ele o rejeitou. Eles o rejeitaram. Então, o que, que acontece quando nós criamos um caminho, nós traçamos o caminho que a promessa vai vir, e de repente Deus muda tudo, e vem do jeito dele, é sempre do jeito dele, a promessa é dele, quem faz o caminho é ele, nós só precisamos viver, nós precisamos abrir o nosso coração, obedecer à voz de Deus, viver uma vida entregue, é uma vida que não é pesada, é uma vida leve, porque é o fardo dele que nós carregamos. Então, assim, é uma vida desafiadora, principalmente no início. Quando é o início, todos nós vamos ali gemer diante da situação. Eu estava vendo quando Moisés vai para tirar o povo, Moisés começa a dar tanta desculpa para Deus, ele estava ali apacentando as suas ovelhas, vivendo ali com seu sogro Jetro, fazendo sua vida bem normal. De repente, quando ele sai, ele vê uma sarça pegando fogo, ele não estava nem ali orando, jejuando, fazendo propósito, pagando preço, não. Deus chamou a atenção dele por causa daquela sarça que queimava. Ele falou: opa, o que é aquilo? Eu vou chegar mais perto. Eu vou chegar mais perto. E quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus que falava com ele. Tira a sandália dos seus pés e começou a falar com ele sobre o projeto que ele estava vendo, o sofrimento do povo. Aí Moisés começa: não, Senhor, mais. Faraó não vai me ouvir. Obviamente, eu sou um homem simples, não, Faraó não vai me ouvir, até porque ele já tinha saído do palácio, porque ele teve aquele episódio que ele matou, né, aqueles homens que estavam, né, oprimindo os hebreus,
ele esconde, ele descobre que as pessoas tinham visto ele fazendo aquele, matando, né? E aí ele sai, então, do palácio. Quando ele sai do palácio, o que que acontece? Ele, ele vai viver a vidinha dele normal. E agora Deus manda ele para falar com o faraó, voltar no palácio, falar, Deus, eles não vão me ouvir. E ali começa o diálogo, e Deus vai falando com Moisés tudo que era para ele fazer, e dando as provas, e o que que era para ser feito. Quando Deus faz um monte de provas ali para Moisés, olha, põe o seu cajado no chão, o cajado vira uma serpente, pega a serpente, vira um cajado, e vai, põe a mão no peito, e vai. Quando Deus pensa assim, ó, chegou no final do diálogo, isso aqui, irmãos, claro que a gente já sabe que Deus já sabe do futuro, mas assim, vamos trazer num diálogo assim, imagina que a gente está ali conversando todo animado, vendo a promessa de Deus. Às vezes a gente mesmo consegue. Eu chego, por exemplo, para a Michelle e falo, Michelinha, é o seguinte, Deus tem essa promessa para você, a gente vai mostrando a prova e tal. Quando chega no final daquela conversa, ela volta no início zero, no ponto zero. Ah, Senhor, mas eu sou pesado de lábios, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, o que que acontece? A Bíblia fala que Deus até ficou irado com Moisés, ficou irado com Moisés, mas eu vejo que na Bíblia, todas as pessoas que tiveram um chamado, e principalmente esse chamado maior, todos eles passaram por esse momento de perguntas, né? De provas, de tudo, de questionamento. Aqueles que não passaram vão dizer, como Pedro, aceitou de imediato o chamado de Deus, seguiu Jesus, mas lá na frente ele teve uma crise, né? Ele teve uma crise e achou que não era capaz e voltou para a rede, voltou a pescar, e Deus vai atrás dele de novo para chamar ele, para que ele voltasse ao ofício, né, ao chamado, para que a promessa de Deus cumprisse na vida dele. Então a gente vai vendo que é às vezes normal no início a gente ser confrontado com o nosso eu, porque Deus nos chama e a gente olha para nós. E aí vem o primeiro passo, se a gente quer viver a promessa que Deus prometeu, nós não podemos olhar para nós, porque caso contrário a gente nunca vai viver, a gente tem que olhar para ele. É quem está nos chamando. Quem está nos chamando que é o nosso dono. Quem está nos chamando é que criou todas as coisas e é o nosso Criador. E se ele olhou para mim e falou: Olha, eu vejo, eu te chamo para fazer isso, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ainda no ventre da minha mãe, ele já sabia. Quando eu ainda estava sendo gerada, ele já tinha os planos e os propósitos dele para a minha vida. Então, se ele que está me chamando me conhece, me criou, me formou, me fez com que eu nascesse, quem sou eu para questionar aquele que me chama? Só que quando ele me chama, eu respondo: tá bom, Deus, eis-me aqui, digamos, eis-me aqui, Deus, eu aceito o teu chamado, eu quero viver a tua promessa. E aí, quando ele começa a passar conosco pelo processo, nós entramos na crise. Então, eu queria falar aqui de alguns passos, né, para que a gente possa viver, porque para vivermos a promessa de Deus, a gente precisa ter uma postura diferenciada. A postura de todos não pode ser a nossa postura. Qual é a promessa que Deus te fez? Olha, Deus me fez uma promessa que eu vou andar às nações, que eu vou profetizar, que eu vou, né, ministrar a palavra, e vai ser assim, assim, assim. Qual está sendo a sua resposta a essa promessa? Se até hoje a sua resposta não foi nenhuma, foi só esperar, eu vou te dizer, você não vai viver. Por isso que nesta manhã Deus quer nos falar, precisa existir uma postura. E quando nós dizemos: Deus, eis-nos aqui, o Senhor fez a promessa, eu criei, né? Tem uma música no inglês que ela fala, né, na ministração, ela diz: olha, Deus fez a promessa, eu criei, então está feito. E quando eu vi aquela, eu acho que é a Ceci, ela estava ministrando, e quando ela disse, né, Deus falou, eu criei, está feito, eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Eu falei: Deus, olha, o Senhor falou, é o Senhor que é o dono da promessa, eu criei, já está pronto, a promessa já está pronta, agora bora passar pelo processo. Eu falei: Deus, eu estou com sede de viver os processos.
porque eu sei que os processos do Senhor vai me levar a essa promessa. Então, quando Deus nos coloca em uma situação louca, quando Deus nos coloca em uma situação que aos meus olhos eu não faria nunca, tem gente que pensa, nossa, mas vocês são muito corajosos. Não, não somos nada. O que é a coragem de Deus que vem sobre nós de uma forma que, quando Deus fala, a gente realmente larga tudo e move. Né? A nuvem moveu, a gente move atrás. E às vezes, quando Deus nos pede algum desafio, e alguns deles eu olho depois que eu já passei e falo: meu Deus, é o Senhor. Eu jamais teria coragem de mudar de um dia para o outro, eu jamais teria coragem de mudar sem saber onde ia morar, eu jamais, Deus, teria coragem de viver esse processo de dependência, né, total, assim, de Deus, se não fosse realmente a força que vem dele. Mas o que que precisou acontecer? Precisou eu dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou sedenta para viver a tua promessa. Eu estou sedenta, Deus, para viver cada pingo daquilo que o Senhor tem falado na minha vida, cada gota que o Senhor tem para derramar. Eu estou sedenta, Deus, pode me passar pelo processo que o Senhor quiser. Eu estou aqui, Deus, eu quero viver, eu não estou importando com o processo, eu estou importando com aquilo que Deus está falando, com a promessa de Deus que está sendo feita. E então, irmãos, a gente precisa nos abrir, né? Abrir o nosso coração para essa realidade, porque aí nós vamos começar a ver Deus mover. Ele prepara o caminho, a gente só anda por ele, a gente só entra. E Deus vai, ele abre o mar, ele fecha a boca do leão, ele apaga fogo, a força do fogo, ele faz o impossível virar possível, ele transforma a água em vinho, ele vai fazendo milagres na nossa jornada, que a gente vai ficando cada vez mais apaixonada por ele, que a gente vai vivendo cada vez mais uma vida de entrega. Mas para viver essa promessa, a gente precisa ter uma postura de vencedor e não de vítima, porque hora nenhuma nós somos vítima. Se nós olharmos para dentro de nós e ficar, coitado de mim, olha o que a vida me fez, olha só quem foi meu pai, olha só quem foi minha mãe, olha só, minha vida toda foi desse jeito, eu só vivo luta, é só desprezo, é só rejeição, eu só vivo isso, eu só vivo aquilo, nhen, 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 nhen. Oh, irmãos, não vamos viver nada, nós vamos viver lambendo a nossa ferida e adquirindo mais doenças para nós mesmos. Mas quando nós olhamos diante dos desafios que Deus nos coloca e fala: epa, Deus vai me preparar para coisa grande, porque Deus me provou como mãe, me provou como filha, me provou como esposa, me provou na área financeira, me provou na saúde, me provou aqui, me provou ali, me provou no trabalho. Deus tem coisa grande, porque Ele está me dando autoridade em diversas áreas da minha vida, e eu estou indo com tudo, Jesus, eu estou indo com tudo. Eu sou filha, não sou escrava, eu sou serva do Deus vivo, eu não sou qualquer uma, eu sou chamada, eu sou escolhida para viver um grande propósito em Deus. E quem é o diabo para me parar? Quem é a adversidade para me parar? Então a gente começa a focar em Deus, porque é Ele que luta por nós, e a gente olha para tipo, os desafios e fala: ó, mais um, mais um. Ou vocês pensam que todos esses homens da Bíblia, que a gente olha e inspira neles hoje, olharam para o desafio e choraram uma noite, e ficaram pensando o que, que seriam deles, para depois eles terem coragem de avançar? Não, irmãos, eles já sabiam quem era o Deus que eles serviam. Então, quando nós temos essa revelação de quem é o Deus que nós servimos, nós paramos de olhar para quem somos. Porque quem somos, o Deus que nós servimos, pode transformar. E Ele nos transforma, Ele que nos capacita, Ele é que usa o improvável, Ele é que faz, que transforma a nossa mentalidade, Ele que nos prepara para aquilo que Ele está nos chamando. Mas para isso nós não podemos ter resistência. Esse ano, na nossa igreja, Deus deu à nossa pastora o tema expansão sem resistência. Esse é o ano da expansão sem resistência. E quando eu ouvi esse tema, eu falei: Deus, para mim não está fazendo sentido. A gente nunca vai ter expansão sem resistência, o diabo vai sempre levantar, a gente sempre vai ter batalhas, sempre, sempre, sempre. E eu falei: Deus, mas as minhas pastoras são mulheres de Deus, e eu sei o quanto o Senhor fala com ela, e o Senhor falou com ela esse tema, e eu creio. Então, Deus, abre a minha mentalidade, porque eu não quero ficar aqui resistindo ou pensando: ah, esse tema não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. E não sei o que, resmungando ou murmurando a respeito de algo que ela falou que tem a certeza e a convicção que o Senhor revelou a ela. Deus, eu não quero viver essa vida mais. Eu quero viver as promessas do Senhor. Se o Senhor falar comigo, olha, ela equivocou, porque o ser humano erra, eu vou tomar posse disso aí. E aí, claro, todos nós erramos. Mas, ó Deus, se o Senhor falou com ela esse ano, é uma expansão sem resistência, abre a minha mentalidade para eu entender isso. Queridos, porque muitas vezes nós já fechamos na primeira etapa. Na primeira vez que a gente ouve uma pessoa falando de algo que Deus deu a ela uma revelação e tal, e às vezes os nossos líderes, o que que nós fazemos? Isso não faz sentido. E nós jogamos fora, e nós começamos a criar montinho dentro da igreja, muitas vezes, falando com um, falando com o outro. Olha, não faz sentido nenhum esse tema desse ano e tal, e nós vamos criando, como o povo, né, de Israel ali no deserto, criando pessoas que vão ter mentalidades de rebelde. Isso é terrível, nós não vamos alcançar promessas se nós não estivermos abertos a deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Queridos, e foi tão tremendo, porque quando eu comecei a orar para que Deus revelasse o que esse tema significava para a minha vida, Deus falou aqui: você retire as suas resistências, para que quando eu falar você possa expandir sem resistência. E eu falei, Deus, como nós resistimos quando Deus fala com a gente fazer uma coisa, a gente quer entender o porquê, o para quê, e nós começamos a questionar e criamos resistência. Quando nós oramos, às vezes Deus fala com a gente, olha, só faça, nem Deus não vai ficar explicando, faz porque eu vou abrir o mar, faz porque eu vou lá na frente, vou fazer isso e aquilo. Não, Deus faz, faça. E quando nós fazemos, Ele vai preparando o caminho, mas a gente tem que ter a decisão de ir, a gente tem que tomar a decisão de colocar, de tocar na água, a gente tem que ter a decisão de não desobedecer a Deus, ainda que a minha vida vai ser ceifada, e aí nós vamos ser jogados na cova dos leões e vai gerar testemunho, nós vamos ser jogados na fornalha e vamos gerar testemunho, vamos ser mortos como Estevão foi, e vamos gerar testemunho até na nossa morte. Por quê? Porque no nosso coração nós estamos expandindo sem resistência. Deus falou, Deus quer que eu passe por isso, eu estou sem resistência, pode mandar, Pai. O Senhor quer isso para a minha vida, eu estou sem resistência, pode falar, Pai. Se Deus nos pede um jejum mais radical, eu estou sem resistência, Pai, eu vou fazer. Então, Deus começa a nos chamar, nos orientar, vai nos trazendo para perto, vai nos dando desafio no, vai nos dando novos desafios e nós vamos vivendo as promessas do Senhor de tal forma que as resistências vão sendo quebradas. E eu comecei a orar, Deus, quebra a resistência da minha mente, quebra a minha resistência interna, a resistência de história do passado, os traumas, as experiências que eu passei no passado não pode ser resistência, barreira para que eu não venha romper no dia de hoje. Elas precisam ser base, elas precisam ser aquela coisa que, olha, me deu estrutura, me deu força, engrossou meu lombo, né, como podemos dizer, para alcançarmos ali a promessa de Deus. Então, assim, para que a gente viva, né, essas promessas de Deus, a gente precisa ter perseverança. E para sermos a perseverança, né, ela é até falada pela própria a constância, o permanecer, o obedecer a Deus, né? E tem estudos que comprovam que a persistência desempenha um papel fundamental na nossa vida. É através dela que ultrapassamos as barreiras e alcançamos os objetivos e crescemos em todas as áreas. Quando nós permanecemos, quando nós somos perseverantes, isso faz bem para nós mesmos. Isso nós precisamos dessa perseverança para que a gente possa viver a promessa do Senhor, que é o nosso tema de hoje, mas na vida. Nós precisamos dessa persistência, dessa perseverança. Quantos entram na universidade e não terminam porque não teve persistência, perseverança? Então, nunca vai ser um profissional que sonhou ser. Então, em toda a nossa vida, mas aqui nós estamos focados na promessa do Senhor, aquilo que Deus falou que vai acontecer conosco. Então, nós precisamos dessa perseverança. E quando nós perseveramos, isso faz bem para a nossa própria vida, para a nossa saúde mental, em todas as áreas da nossa vida, porque hoje a gente vive cada vez mais doenças, né, emocionais,
Porque, queridos, cada vez menos existem pessoas que perseveram, que têm foco, que têm determinação, que olham assim para a circunstância e fala: eu vou chegar lá no nome de Jesus, eu vou perseverar nisso aqui. Então, assim, e para vivermos, nós precisamos ter essa sermos persistentes, não negociar por nada. Deus falou, eu creio e eu vou. Não vou parar no meio do caminho, não vou olhar para trás. O diabo está levantando, eu vou orar ainda mais. Quantas vezes Deus começa a fazer trabalhar na vida dos nossos filhos, nós começamos a crer na promessa e tal, nossos filhos aceitam Jesus, a gente está ali e tal, e de repente eles esfriam e a gente, orar não está servindo para nada. Orar não está adiantando nada. E aí nós desanimamos. E aí nós vamos ficando para trás na fila. Vão ficando mais distante da promessa. E aí nós começamos de novo, em algum momento a gente acorda e a gente começa de novo, eu vou com tudo, vou. E daqui a pouco nós esbarramos com algo mais forte e voltamos de novo. Então, assim, eu vou ler aqui em Números 13, é uma passagem muito conhecida, mas que sempre que eu leio ela, Deus ministra muito na minha vida. O Números 13 vai dizer, o versículo 1, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos seus filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um maioral, isso quer dizer, um líder, o líder de cada tribo. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Então Deus falou com Moisés: olha, você vai enviar. Eu quero 12 homens para que vá e espie a terra, mas não são qualquer um. Não é você que vai escolher esses homens, sou eu. Sou eu que vou escolher o maioral. Cada um de cada tribo e o maioral, o líder. E esses homens sobem para ir espiar a terra. E quando eles chegam lá, eles começam a ver: olha, a terra é exatamente o que Deus falou. Os frutos são grandes, a terra é boa, a terra produz, né? Muita. É o que Deus falou. Porém, aí entrou o porém, os 10 espias, né? Depois vocês leem lá em Números 13, vocês vão ver essa história é muito rica. E os 10 espias começam a colocar as dificuldades do conquistar, a promessa que Deus havia feito. Nesse momento, eles estavam olhando para quem? Eles estavam olhando para si mesmos. Então, para a gente conquistar a promessa, a gente precisa ter visão. A gente precisa ter persistência, perseverança, né? Claro, uma vida com Deus, isso aí, mas é uma vida com Deus persistente, é perseverante, não é eu oro hoje, 3 dias, não, eu oro uma semana, passo 2 meses sem orar, eu começo com tudo buscando, daqui a pouco eu paro, porque nem sempre nós vamos ter aquela oração fervorosa que vai fazer o nosso coração queimar. Às vezes a gente está orando e está parecendo que o céu está de bronze, às vezes parece que está tudo fechado, às vezes nós não estamos sentindo nada e nós estamos ali, ó, naquele tempo de oração, às vezes até sem palavras, sem lágrimas, sem nada, mas a gente precisa manter aquele tempo com Deus. Falar: Deus, olha, eu não estou conseguindo nem palavras, ore por mim, Espírito Santo, mas eu não negocio o meu tempo de oração. Eu vou dedicar ao Senhor esse tempo. É perseverar, é ser constante. Para quê? Para que a nossa mentalidade ela vá expandindo, para que a nossa mente, a nossa visão venha a ser mudada, porque para conquistarmos a promessa, nós precisamos ter visão. Mas que visão é essa? Visão celeste. Ali tínhamos 12 homens, 10 deles estavam com a visão da terra, estava com a visão daquilo que é comum, daquilo que é natural. E as promessas de Deus, se nós tivermos a visão do natural, a gente não vai viver o sobrenatural. Então, para vivermos o sobrenatural, a gente precisa dessa visão do sobrenatural. Aqueles 10 homens estavam ali vendo as dificuldades da terra, mas glória a Deus que ali tem dois, Caleb e Josué, que entra e fala: ei, a terra é muito boa e ponto. É como Deus falou e ponto. Esses desafios não é nada, porque Deus falou que a gente vai conquistar, subamos e conquistamos a terra. Para de contaminar o povo. E às vezes é muito mais fácil a gente contaminar o povo com aquilo que é da terra do que com aquilo que é do céu, para a gente conseguir
pessoas para vir com a gente na visão daquilo que é do céu é difícil, porque a mentalidade está muito na terra. Agora, se eu voltar aqui e começar a falar para vocês, olha, é muito fácil. Olha, a gente está vivendo isso, está vivendo aquilo, colocar todo mundo para baixo, apresentando os desafios da terra, eu sei que todos nós vamos sair daqui assim, nossa, é verdade, ela falou, é verdade, tá difícil. Como é que a gente vai conseguir criar filho nesses dias? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que eu vou conseguir aquilo que Deus prometeu? É impossível. Mas quando nós falamos daquilo que é a promessa dos céus, muitas vezes a gente fala, ah, mas para mim isso não funciona. Para mim não e tal. Eu sei que aqueles 10 homens, falando da coisa que era da terra, ele conseguiu contaminar aquela nação, porque Josué e Caleb, quando manda eles calarem, olha, subamos e conquistamos, é promessa do Senhor. Essa é a mentalidade que Deus quer nos dar. Qual é a promessa do Senhor? Suba e conquiste. Tem gigantes? Tem. Tem desafios? Tem. Mas expanda a sua mente. Expanda o seu relacionamento com Deus para que você viva uma expansão sem resistência, porque a resistência quem coloca somos nós. A resistência de fora não pode nos parar. Josué e Caleb falou, subamos e conquistamos. A resistência dos gigantes, a resistência dos desafios, não podia parar eles, não podia, porque eles estavam sem resistência dentro. Quando nós não temos resistência dentro, os desafios que nós vemos fora são como gafanhotos. Mas como a resistência estava dentro, eles se viram como gafanhotos e logo já julgou que os soldados daquela terra também os viram assim. Mas isso era na mente deles. Então, aquela mentalidade que muitas vezes a gente tem, olha, eu sou muito pequena, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, e nós nos enchemos de defeitos. Isso só vale para quê? Quando eu pego tudo isso e falo, Deus, olha, eu levo aos pés da cruz, eu reconheço que eu não sou nada, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não vou, mas contigo eu vou, porque é o Senhor que me leva, né? Como falou Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se não for ali na direção do Senhor, eu não vou, porque eu não posso. É uma consciência saudável. O poder não está em nós. Não somos nós que podemos, mas nele. Nós somos os instrumentos dele, e nele nós podemos. E se ele fala que é para a gente subir e avançar e conquistar a promessa, essa tem que ser a nossa mentalidade. A resistência que está aqui precisa ser quebrada. E para essa resistência ser quebrada, nós precisamos buscar em Deus para que ele entre na nossa vida e nos revele quais são as raízes que estão nos impedindo de subir e conquistar a terra. Talvez a raiz que está impedindo nós de subirmos e conquistar a terra é as palavras que nós ouvimos na infância. Você nunca vai dar em nada, você não serve para nada. Quantas vezes essas raízes, essas palavras de maldições, elas nos impedem de subir e conquistar aquilo que Deus nos deu, porque aquilo entrou na nossa mente, nossa tomamos posse daquilo, nós olhamos só para nós e para aquilo que as pessoas falam sobre nós, e toda vez que a gente começa a avançar, o diabo levanta ali mais um monte para falar e vai atacar onde é a sua fraqueza. Se essa é a sua fraqueza, é ali. Vai levantar pessoas da igreja, fora da igreja, todos os lados, e vai abater na sua fraqueza. Por quê? Porque Satanás não quer que nós conquistamos a promessa. O Satanás não quer que nós vivamos, porque assim nós seremos beneficiados, o reino será beneficiado, as pessoas ao nosso redor vai ser beneficiada, a nossa família vai ser beneficiada. Nós temos o poder de quebrar a maldição que veio sendo ali passada de um para o outro até chegar a nós. E quando nós nos posicionamos em Deus, nós temos o privilégio de falar na minha descendência, não. Sobre a vida dos meus filhos, não. Na minha casa, não, porque nós estamos ali na autoridade de Deus. Mas nós precisamos de ter visão, essa visão daquilo que é a promessa do Pai. Nós precisamos ter a revelação do Deus que nós servimos. Porque quando nós verdadeiramente conhecemos o Deus que nós servimos, tudo à nossa volta fica muito pequeno. Tudo fica muito fácil. Por quê? Porque nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos quem nós adoramos, quem nós
buscamos a nossa força de onde vem. Por isso, queridos, quando nós oramos e buscamos ao Senhor, entregamos e pedimos a Ele para que Ele venha sobre nós precisamos fazer isso sem resistência, porque Ele começa a falar e nós precisamos obedecer. E nós precisamos entregar para que possamos viver as promessas do Senhor sem resistência. E essa resistência, ela está aqui, que precisa ser quebrada, e nós precisamos ter a visão, nós precisamos ter a orientação de Deus, o ouvido espiritual aberto. Ore para que tenhamos, vamos orar para que tenhamos ouvido espiritual aberto, visão espiritual aberta. Imagina, Eliseu estava ali sendo perseguido, né? Porque Deus revelava para ele e ele falava ao rei e tal. E quando os inimigos ficam sabendo quem era que estava fazendo, né, a fofoca, e eles vão atrás de Eliseu com um exército grande, e Geazi fica doido, ele olha lá fora e fala: meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Está ali fora um grande exército, está ali, ó, cavalos, e se não temos visão, quando a gente vê os cavalos e os guerreiros lá fora, a gente treme e fala: vou morrer, Deus, eu estava fazendo a tua vontade, vou morrer. E começamos a entrar na situação de vítima e de que não merecemos isso ou aquilo, mas quando nós temos a visão espiritual aberta, ainda que seja para morrermos, nós morremos como filhos, nós morremos posicionados ali na promessa de Deus. Mas não, Eliseu olha para aquele coisa e fala: ô Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele vai ver carros e cavalos de fogo que estavam ao redor deles. Aí ele tira o olhar daquilo que é terreno e fica, ó, um gigante. Ele fala: epa, tem carros e cavalos de fogo, e o que está conosco é muito maior do que o que está ali fora. E de repente ele vê Deus fazendo, quando Eliseu pede: olha, fere eles de cegueira, e eles são todos, o exército que estava lá fora foi ferido de cegueira, e eles foram embora. Então, assim a gente vê, queridos, quando nossos olhos estão no Senhor, nós olhamos para os desafios como uma oportunidade de gerar milagre. Nós olhamos para aquelas dificuldades que nós estamos passando, já pensando no testemunho que virá a partir dali. Nós olhamos para os desafios que Deus nos coloca para realmente ver aquilo que Deus vai fazer lá na frente, que não é sobre nós, é sobre Ele, não é para nós, é para Ele, não é como somos, é como Ele é e como Ele pode nos transformar, porque nessa jornada Ele vai nos fazendo cada dia mais semelhante a Ele. Cada dia nós vamos nos tornando mais parecido com Jesus, cada dia nós vamos nos tornando mais semelhante dele. Então, queridos, para vivermos a promessa do Senhor, nós precisamos ter postura. Qual é a nossa postura diante da situação? Quando nós vimos os gigantes, quando nós vimos o exército que está lá fora, quando nós vimos, como Jesus, os acusadores, quando nós vimos a rejeição, tem tantas pessoas que poderíamos citar, como José, que passou por tantos, ele tinha uma promessa, mas passou por processos de ser jogado na cisterna, passou pelo processo de ser vendido a escravo, chegar na casa de Potifar, destacar porque aonde ele ia Deus o honrava, ser injustiçado pela mulher e ir para a prisão, passou pelo processo de ser esquecido na prisão pelo copeiro do rei que estava ali e esqueceu dele. Ele passou por vários processos, mas a cabeça dele era de governador. Você não vai ver José, aonde ele chegava, ele destacava. Aonde ele chegava, ele se tornava líder. Aonde ele chegava, os olhos eram postos sobre ele. Por quê? Porque ele não tinha uma postura de rejeitado, de desprezado, de injustiçado. Ele não tinha essa postura. A postura de José era a postura de governador. Era a postura daquele que ia administrar onde ele chegava. Ele cria em Deus, ele creu na promessa e ele teve a postura de quem cria o tempo todo. Então, qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura diante da promessa que Deus tem nos feito? Vem as promessas, mas tem que passar no processo. Ninguém chega lá se não passar pelo processo. O processo é necessário para nos forjar. José nunca seria um governador tão excelente como foi, se ele não tivesse passado por todos aqueles processos. Então, o processo
nos prepara para chegar lá. E como nós vamos passar pelo processo? Nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos do olhar de Deus, nós precisamos do falar de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Queridos, comecem na oração, não tem jeito. É a oração que vai nos levar, porque Satanás batalha tanto para que nós pensamos que a nossa oração não tem efeito nenhum. Por quê? Porque vocês pensam que a oração é uma guerra tão difícil de ser perseverante? Nós começamos a orar e paramos nosso nível de oração, às vezes tem época que é muito, tem época que é quase nada. E aí nós vivemos de abastecer o. Entenda a minha colocação, só para a gente entender. Abastecer o estoque e usar o estoque, abastecer o estoque. Não, queridos, assim nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem. É viver uma vida constante. É jejum, é palavra, é oração, é postura. Diante da circunstância, a nossa postura não pode mudar. Nós vemos o desafio, às vezes, na nossa saúde, a nossa postura é a mesma. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando. Vimos o desafio na vida financeira, a gente não está vendo aquilo ali. A gente está vendo o Deus que provê, o Deus que está nos passando ali, porque ele tem um propósito. Nós vimos desafio em diferentes áreas da nossa vida, mas nós não vimos aquele desafio. Aquele desafio não é um gigante. Aquele desafio é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de gerar testemunho. E assim, queridos, se a nossa mentalidade for mudada, nós vamos viver a promessa do Senhor em um tempo que a gente nem imagina. Mas comece na oração. Oração, palavra, jejum, as coisas vão abrindo. A nossa mente é outra quando a gente tem uma vida de oração. A nossa mentalidade é outra. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça a ter essa vida. Nós vamos agora orar. E todos esses pontos que eu já apresentei, nós vamos também apresentar a Deus e apresenta o seu também. Fala, Deus, eu tenho essa e essa visão e eu preciso que ela seja modificada, me ajuda. E assim Deus vai nos capacitar e revelar aquilo que ele tem para nós, em nome de Jesus. Então, vamos orar até às 7. Quem puder abrir o microfone, vamos erguer, né, um clamor a Deus. Eu sei que Deus, ele está ouvindo o nosso clamor. Vamos tomar posse